vice-presidente da Casa, deputado Edson Albertazzi, senhoras e senhores parlamentares. Hoje, esta Casa aprovou, em segunda discussão, deputada Janira Rocha, deputada Clarissa Garotinho, o projeto de lei 846 de 2011, oriundo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído pela Resolução 9 de 2011, que foi a CPI para verificar as causas que fizeram que a tragédia da região serrana tivessem a proporção de catástrofe. E entre as diversas propostas, junto com o Ministério Público Estadual, a quem já de público agradecemos, fizemos o projeto de lei 846 de 2011, que institui o documento de enquadramento urbanístico e ambiental, DEUA, a ser apresentado ao consumidor pelas prestadoras de serviços públicos no estado do Rio de Janeiro. O projeto é composto de 7 artigos e uma dúzia de parágrafos. E ele visa instituir um documento urbanístico em que o consumidor informe as características e condições urbanísticas e ambientais da sua moradia às concessionárias de serviço público, para que a concessionária de serviço público, como explicitado no artigo 3º, possa verificar se ela fará a ligação da luz, da água, do sistema de esgoto e outros, em imóveis que, porventura, estejam construídos em áreas de risco ou em áreas de proteção ambiental, para que se evite, com essa ligação, perpetuar essas pessoas no local até que elas sejam vitimadas pela próxima tragédia. Então, visa o projeto que essa Casa aprovou ter uma prevenção de se preservar as áreas de risco e as áreas de proteção ambiental. É uma lei extremamente importante que é necessário que seja promulgada pelo governador do estado para que os diversos municípios possam utilizá-la com toda a intensidade. Então, primeiro, queria agradecer ao Parlamento Fluminense, que entendeu o significado da presente projeto e nos 2 turnos que ele foi votado, não apresentou modificações, respeitando a proposta da CPI, feita em conjunto com o Ministério Público Estadual. Segunda questão, senhor presidente, é para dizer a Vossa Excelência que eu e o deputado federal Otávio Leite apresentamos uma representação ao Ministério Público Estadual para que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro não cometa crime de improbidade administrativa quando, num arrobo de entusiasmo, anunciou para a mídia que iria derrubar
na integralidade o elevado da perimetral. O Ministério Público verificou que as condições dessa decisão são, no mínimo, espúrias e abriu um inquérito pedindo todas as informações. A Avenida Perimetral foi construída com recursos da União. Iniciou a construção do elevado no governo do então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, quando Vossa Excelência, senhor presidente, ainda nem era nascido. Depois, no antigo estado da Guanabara, com recursos de capitais de empréstimo, num programa chamado Progress, ele se ampliou em direção a fazer o contorno da área da Marinha e a Avenida Rodrigues Alves, fechando um anel da cidade para que o fluxo de tráfego demandasse a Avenida Brasil, a futura linha vermelha, que naquela época ainda não existia, e a ponte Rio-Niterói. Então, o elevado da perimetral não é uma obra da cidade do Rio de Janeiro, é uma obra que passa pela cidade do Rio de Janeiro, mas é uma obra que integra viariamente a cidade com toda a região metropolitana. Tirar a Avenida Perimetral de circulação é acabar com a mobilidade urbana na área central e não permitir que aqueles que demandam a Niterói e São Gonçalo, a Baixada Fluminense e a Zona Oeste, que venham do centro ou da zona sul da cidade, possam atingir os seus objetivos. Por via de consequência, tem o prefeito autoridade para operar a Avenida Perimetral, mas não a tem sem os devidos instrumentos legais de demolir 1 metro sequer da Avenida Perimetral. Quanto mais ela toda, quando num arrobo de entusiasmo, anunciou ele esse propósito a toda a mídia escrita, falada e televisada. Este assunto está hoje, pela representação feita pelo deputado Otávio Leite, que eu também subscrevo, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas da União. E não me venham dizer que esta é uma motivação político-partidária e eleitoral, porque assim que vi esta notícia, independente de eleições, me manifestei fortemente contrário, porque esta propositura não obedeceu a nenhum tipo de planejamento, a nenhum tipo de estudo, e sim a decisões afoitas e eleitoreiras. E por via de consequência, a cidade não pode pagar esse preço. Se muitos acham a Avenida Perimetral feia, humanize-a. Há tratamentos paisagísticos possíveis para torná-la mais palatável, mas elas fazem parte da história da nossa cidade e se destruída, levará ao caos geral toda a área central da cidade e o acesso à ponte, à linha vermelha e à Avenida Brasil. Então, aqueles que querem preservar o erário, aqueles que têm preocupação de fato com a cidade, não podem se entusiasmar
por um arroubo estético e prejudicar o conjunto da população fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada enfermeira